nome é Estefânia e eu sou professora de matemática no projeto Iluminar. Na aula de hoje, iremos estudar porcentagem. Quando escrevemos 7%, estamos utilizando uma outra forma para representar a razão 7 sobre 100. Esta representação é chamada razão centesimal. O símbolo da porcentagem significa centésimos, ou seja, uma fração cujo denominador é sempre igual a 100. Vamos então ver alguns exemplos. 15% equivale à razão 15 sobre 100, que equivale ao número 0,15 em sua forma decimal. 174% equivale à razão 174% e na sua forma decimal esse número é 1,74. 2,9% é o mesmo que a razão 2,9 sobre 100. Observe, entretanto, que esse número tem, essa razão possui um número com vírgula no seu numerador. Então, para eliminarmos essa vírgula, nós devemos multiplicar o denominador por 10. Teremos, então, a razão 29 sobre 1000. Esta, então, é a razão, decimal do número 2,9%. Isso equivale ao número racional, na sua forma racional, 0,029. Por fim, 305,2 equivale a 305,2 sobre 100, que equivale à razão 3052 sobre 1000 na sua forma racional. E a forma decimal desse número é então 3,052. Observe então que a porcentagem é uma proporção. Desse modo, podemos calcular porcentagens utilizando regra de 3. Vamos fazer um exemplo? Calcule 22% de 70. O número 70, ele vai ser equivalente ao 100%, ou seja, o todo. 22%, então, vai ser equivalente a um número que vamos chamar de x, que é o que nós queremos encontrar. Para calcular a proporção, então, nós faremos a multiplicação em cruzes, que aqui é igual a 100 vezes x, igual a 70 vezes 22. Vamos isolar o x, passando o 100 para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 70 vezes 22, dividido por 100, e esse número vai ser equivalente a 15,4. Ou seja, 22% de 70 equivale ao número 15,4. Vamos fazer agora alguns exercícios para fixação. No primeiro, nós devemos escrever na forma decimal as seguintes porcentagens: 5%, 64% e 7,9%. Relembrando o que nós acabamos de aprender, 5% equivale a 5 sobre 100. Dessa forma, a forma decimal desse número será 0,05. 64% é a mesma coisa que a razão 64%. Efetuando essa divisão, a forma decimal deste número será então 0,64. 7,9% equivale a 7,9 sobre 100, ou dividido por 100. Resolvendo essa divisão, então, nós teremos que este número é equivalente
a 0,079. No segundo exercício, precisaremos usar porcentagens para representar os números 0,36, 0,04 e 0,09. Para fazer esse exercício, nós precisamos nos lembrar que quando queremos deslocar a vírgula de um número para a direita, nós devemos dividir o número resultante por 10. Ou seja, aqui no caso de 0,36, nós precisaremos deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Isso equivale, então, a dividir o número 36 por 100. 36 por 100 é o mesmo que 36%. Para calcular a porcentagem equivalente ao número 0,04, o procedimento é o mesmo. Aqui precisamos novamente deslocar precisaremos deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Esse número, então, é equivalente a 4 dividido por 100, que é o mesmo que 4%. Por fim, o número 0,09, nós faremos o mesmo procedimento e teremos 9,100, que é o mesmo que 9%. Aqui eu queria fazer apenas uma observação. Às vezes, quando eu estou falando de frações, eu posso falar 36 sobre 100 ou 9 dividido por 100. Essas duas maneiras são totalmente equivalentes, pois a fração é o mesmo que uma divisão. Agora, vamos ver o aumento percentual. Se um valor sofre um aumento percentual de 30%, então isso significa que o valor total, que sempre será 100%, deve ser somado ao percentual. Ou seja, o aumento percentual de 30% equivale a multiplicar esse valor por 100% mais 30%, que é 130%. Da mesma forma, a diminuição percentual, se um valor sofre uma diminuição de 25%, o valor total deve ter o percentual subtraído. Então, o valor final deve ser multiplicado por 100 menos 25%, que é o mesmo que 75%. Pessoal, isso é tudo. Bons estudos para vocês. Até mais!